Mais uma mensagenzinha do canal Momento Gospel com Ricardo. Eu gostaria de começar essa mensagem lendo Jó 37, versículo 23, 24, que diz assim: Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande em poder, porém a ninguém oprime em juízo, grande de justiça. Por isso teme os homens, ele não respeita os que se julgam sábios de coração. Então, vemos aqui um relato de Jó. Jó, um homem que foi grandemente provado por Deus, né? E obteve a vitória, obteve o favor de Deus, obteve a aprovação de Deus. E a Bíblia relata que são 3 homens na Bíblia que tiveram, que Deus considerou homens justos. Foi Jó, foi um deles, outro foi Abraão, o primeiro, o pai da fé, né? Pai de todos aqueles que creem em Deus, foi o primeiro homem a crer no Deus único, e também Daniel, né, o profeta Daniel, que esteve lá em Babilônia, foi exilado lá em Babilônia, e foi o braço direito do rei da época. Então, nós temos aqui o relato de Deus aqui, mostrando a grandeza de Deus, o poder de Deus, diz assim: ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande em poder, porém a ninguém oprime em juízo. E é grande, e a grandeza de justiça. Por isso teme os homens, ele não respeita os que se julgam sábios de coração, ou seja, aqueles que confiam em sua própria sabedoria humana, né? E tem pessoas que acham que sabem de tudo. Eu conheci pessoas que elas têm solução para todos os problemas de todas as pessoas, menos para si mesmo, né? Eu encontrei isso aí na minha caminhada e comecei a observar que essas pessoas se julgam sábias de coração. Elas acham que sabem de tudo. No dia que eu achar que eu sei tudo, desse dia eu acho que eu estou morto, porque todos os dias nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo com todo mundo. E eu gostaria de passar um relato que eu vi na internet, falando, foi na década de 50, inclusive, foi um dos relatos mais impactantes que houve na época, porque foi escrito um livro a respeito disso aí, não lembro agora o título desse livro, mas se você pegar na internet sobre esse relato, foi na década de 50, aconteceu, se eu não estou enganado, no estado de Santa Catarina. Um homem relata que ele estava próximo a uma área de trigo, lá numa plantação de trigo, e de repente ele viu uma luz no céu, e quando mexeu com esse objeto, ele notava que vinha cada vez mais se aproximando dele. E, de repente, ele viu foi aquele objeto imenso sobre ele, discorde, sobre ele, né, um disco voador, e disse que aquele objeto soltou tipo uma luz sobre ele e o sugou, né, que a gente chama de abdução, e ele foi levado para dentro daquela nave. E quando ele estava dentro daquela nave, ele disse que cercado de seres muito parecidos com a gente, não tinha, né, nada diferente deles, eram muito parecidos, pelo relato que ele dava. E aquele homem, ele é um homem do interior ali de Santa Catarina, ele era um homem rústico, um homem ali lavrador, mexia com a terra e tudo e tal. E ele se viu ali naquela situação, não entendia nada daquilo, as pessoas, o que elas falavam, né, como elas se comunicavam, ele não entendia o idioma deles. E, de repente, ele se viu entendendo o que aqueles homens falavam com ele, que é como se falasse com ele na mente, né? Que a gente chama de telepatia. E eles começaram a entender o que eles estavam falando. Eles não precisavam mover os lábios para falar. E ele falou: olha, nós vamos levar você para o nosso planeta, vamos mostrar tudo lá, e depois a gente traz você de volta. E ele já está lá, que é a situação que não podia opinar muito, porque já estava ali dentro daquele aparelho, né? Acabou seguindo viagem com eles. E eles chegam num planeta muito bonito, muito lindo,
que a cidade moderníssima, uma coisa linda, muito, uma coisa, sabe, de outro planeta mesmo, coisa muito, coisas que a gente vê nesses filmes de ficção científica, né? Aquelas cidades futuristas e tudo. E ele disse que dali, ele disse que viu, eles desceram ali naquela cidade, e começaram a andar dentro daquela cidade e viam pessoas ali nas ruas, né? Os carros voavam, né? Eles passavam por cima das pessoas, voavam, e numa velocidade tremenda. E ele disse que, andando ali naquelas ruas ali, eles levaram eles num prédio ali, né? Apresentaram eles para as pessoas ali e tudo. E ele disse que, em determinado momento, ele via as pessoas conversando com o outro, com chamada de vídeo, década de 50, né? Não tinha computador, não tinha, quer dizer, não tinha a tecnologia que tem hoje, né? E ele via coisas como fosse fax e coisas que hoje a gente vê que é comum, e muitos já foram até ultrapassados. Ele via tudo nesse planeta, né? E ele viu aquilo, ficou maravilhado com aquela tecnologia que eles mostraram para ele, aquela coisa avançadíssima e tudo. Aí ele diz que, em determinado momento, ele saiu dali, daquele prédio, e ficou andando naquela cidade, né? E ele disse que via as pessoas conversando e tal, e as pessoas começaram a olhar para ele, ver que ele era diferente, as roupas dele diferentes das dele e tudo, né? E as pessoas começaram a conversar com ele, só que eles não entendiam o que eles falavam. E ele disse que ele tentava conversar com eles em português, mas ele não entendia. Aí as pessoas começaram a ficar nervosas e tal, porque não entendiam o que ele estava falando e tudo. Aí, em determinado momento, ele teve um estalo assim de memória, e ele lembrou, como ele era descendente de alemão, ele estudava alemão e português na escola. E ele começou a conversar com aquelas pessoas em alemão, né? Ele disse que entrou num aparelho que serve como fosse o metrô daqui, só que né, ele andava no ar, né? E ele conversando com as pessoas começaram a entender eles em alemão. Ele era descendente de alemão, em Santa Catarina e tudo, ele descendente de povos europeus. E as pessoas começaram a entender ele. E ele começou a conversar dali ele saiu, entrou num outro prédio e tudo. E ali ele começou a conversar com as pessoas, já estava mais tranquilo, porque eles entendiam o que ele falava, ele também compreendia, porque ele sabia falar alemão fluentemente também, que ele era descendente de alemão, embora vivendo ali aqui no Brasil, em Santa Catarina. Aí ele, né, começou a conversar com aquelas pessoas lá, e ele disse para um deles lá, disse: rapaz, vocês têm tanta tecnologia, vocês têm um planeta maravilhoso, vocês têm um conhecimento maravilhoso, por que vocês nos ajudam a resolver os nossos conflitos mundiais que nós temos, as guerras, né, os embates que nós temos lá na Terra? Aí disse que um dos seres daquele planeta olhou para ele assim, meio sorridente, e falou assim: não, a gente estava fazendo o seguinte, a gente vai esperar vocês destruir tudo, dizimar a humanidade toda, e nós estamos com um problema aqui de excesso de gente, que como a gente não tem guerra aqui, a gente vive em paz, né? A gente tem um problema tremendo de um alto número demográfico de pessoas, né? E já estamos com esse problema, então a gente já há anos, já está há milhares de anos observando a Terra e vendo que é um planeta conturbado, é um planeta que existe muitas guerras. Então, o que a gente vai deixar? Né? Já havia a descoberta né, da força nuclear aqui na Terra, já havia bombas nucleares, né, na década de 50, e ele disse o seguinte, que ia deixar a humanidade se dizimar numa terceira guerra mundial, né? Já houve a primeira, a segunda e havia a terceira, e quando a humanidade se dizimasse, eles tinham tecnologia para limpar o planeta, diz que transformar toda aquela radiação em nutrientes para a Terra, para o planeta, e ficar com o planeta para eles. E vinham habitar aqui, muitos vinham habitar aqui na Terra, já que eles estão tendo problema de locação lá, né, de espaço lá para
os cidadãos dele lá. E ele falou isso numa displicência assim, muito simples para ele, sorridente assim, sorrindo. E ele ficou assim admirado com aquilo, mas infelizmente ele não pode fazer nada, porque infelizmente ele viu que eles realmente tinham razão. A gente é um povo guerreiro, é um povo que gosta de guerra, de contendas, né? De briga, de ficar um tentando dominar o outro e tal, e isso pode não acabar bem. Você sabe aquela luta que um briga daqui, outro briga dali, outro briga daqui, de repente algum puxa uma faca, uma arma e acaba disparando e acertando alguém e causando uma tragédia. Então a humanidade está assim, né? Então por isso que a gente tem que parar, irmãos, parar para ver que em grande parte do que acontece no planeta Terra é de responsabilidade nossa. Eu ando por aí pelas ruas quando eu vejo muito lixo no chão, plásticos, coisas jogadas no chão. Então, eu vejo que a falta de cuidado em colocar as coisas no seu devido lugar, na lixeira, né? A gente vê países como o Japão, eles procuram manter as ruas limpas, né? Porque a gente reclama, às vezes, do governo, mas enchente e tal, essas coisas e tal, mas a gente também não faz a nossa parte. Então, tem que haver, cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Eu sempre gosto, quando eu estou com um papel, alguma coisa, eu boto no bolso. Aí, quando eu chego num lugar onde tem uma lixeira, eu até em casa mesmo, vou lá e boto no lixo. Né? Porque, mas esse papelzinho aqui, mas aquele papelzinho, ou aquela quimba de cigarro, ou aquela, embora eu não fumo, mas para as pessoas que fumam, né? Ou aquele palito de fósforo, né? Ou aquele saco plástico que a gente joga ali, aquilo vai acabar no bueiro, vai entupir. Quando chove, aquilo entope. Aquilo acaba causando um transtorno tremendo para a gente. Época de chuva, a gente vê isso aí, muitos bueiros com dificuldade de escoar água. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Esses seres, né, estavam falando a verdade em relação à Terra. Depois ele voltou para a Terra, esse homem voltou para a Terra, ele relatou isso aí, alguém escreveu esse livro, que ele era um homem indulto, ele era um homem assim, rústico, ele não tinha conhecimento para escrever um livro, embora ele soubesse, frequentou a escola e tudo, mas o conhecimento dele era limitado. Mas ele relatou alguém, jornalista, não sei, alguém da época, que escreveu esse livro, né, e deixou esse livro relatado. E anos depois, os ufólogos, as pessoas que estudam esse lado da ufologia, ficou admirado com a riqueza de detalhes do que ele contava, do que ele viu lá no planeta, que eram tecnologias que hoje são atuais, mas que na década de 50 nem se imaginava. E tem uma tecnologia daquela, né? Chamada de vídeo, como aqui eu estou pela internet, e muitos podem me ver através da internet. Então, mais uma vez, eu trago esse relato para vocês, mostrando que Deus tem muito mais nos revelado do que a gente possa imaginar. Né? Diz assim, ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, porque a grandeza dele é grande. Grande é em poder. Amém? Grande é em poder. Porém, a ninguém oprime em juízo. É grandeza de justiça. Por isso temem os homens. Ele não respeita os que se digam sábios de coração. Então não vamos ter respostas prontas por nada, porque vamos buscar em Deus as respostas. Vamos buscar em Deus. Paulo diz, buscai, ou seja, boa e agradável a vontade de Deus sobre as nossas vidas, porque Deus sabe todas as coisas. Então está mais esse relato aí. Mais uma vez eu peço, dê o like, ative o sininho, né? Se inscreva no canal, nos ajude a ter relevância na internet. Porque a gente crescendo na internet, mais assuntos, mais relatos desses a respeito de ufologia, eu estarei trazendo aqui, né? Juntamente com o conhecimento bíblico, mostrando que a Bíblia diz que quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. E mostrando que Deus, ele é muito mais maior, ele tem muito mais para mostrar para a gente do que a gente possa imaginar. Né? Há mais do que anjos e demônios, né? Há mais do que o mundo espiritual, ainda tem também coisas sobre o cosmos, sobre o universo. Então, comente, fale conosco, nos ajude a crescer, nos ajude a ter relevância na internet. Estamos no YouTube, Momento Gospel com o Ricardo, e estamos também no TikTok, né?
num resumo menor no TikTok, né? Porque aí o tempo é mais resumido. Então, nos ajude a crescer, nos ajude a ter relevância. Brevemente queremos também ter aí uma surpresazinha. Se vocês gostarem, poderemos repetir a dose novamente. Mas isso aí, um pouco mais para frente, teremos queremos preparar essa surpresa, essa bênção para vocês. Aqueles que nos acompanham, aqueles que têm gostado do nosso trabalho, nos ajude a ter relevância. Procure compartilhar esses relatos, esses momentos que a gente traz aqui no canal Momento Gospel com Ricardo, relatando a respeito do assunto ufologia, relatando sobre a palavra de Deus, e tudo seja para a honra e glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Amém? Então, boa noite. Que Deus a todos abençoe. Boa noite.